E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de 8 fatos que os fãs de pop não aceitam, tá? Vai ser um daqueles vídeos de discussão pra gente poder literalmente bater papo sobre isso, cada um levantar o seu ponto de vista, igual a gente fez naqueles outros vídeos que geraram muitos comentários e eu amei porque eu literalmente pude conhecer muito mais de como vocês se sentem em relação à indústria da música nos anos atuais, né? Como vocês assim também me dão de feedback em relação ao conteúdo, eu fico muito feliz com isso, de coração. Então assim, vamos tacar fogo nesse parquinho porque eu gosto assim. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal para poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder já começar aí tacando fogo no negócio, acredito que o primeiro ponto pra gente já refletir são os títulos de nobreza dentro da música. A gente sabe que esses títulos de nobreza eles ficaram super prostituídos com o passar dos anos, né? Hoje em dia qualquer pessoa é rainha do pop, qualquer pessoa é rei do pop, independente da pessoa ter 10 álbuns ou da pessoa ter um EP, né? Então assim, é realmente um negócio assustador. A gente percebe que os títulos de nobreza levantam muitas discussões dentro, basicamente, de todos os fandoms, exatamente porque cada um tem um impacto diferente na sua vida. Cada artista influencia diferente a vida daquele ouvinte. E vocês percebem o seguinte, que quando a gente chega em 2010 e a gente tem Madonna, rainha do pop, consagrada, com uma história de música inegável, e de repente uma Billboard chama Lady Gaga de rainha do pop e o mundo se vira numa briga entre Little Monsters com fãs da Madonna por causa de título de nobreza, você fica impressionado como que a gente era, vou dizer pra vocês assim, afetados com muito pouco, né? Nesses 10 anos que a gente tem aí dessa acontecimento, né, desse título de rainha do pop ter sido mencionada a Lady Gaga, a gente teve Madonna jogando shade para Lady Gaga diversas vezes. A gente teve aquela performance na MDNA que a Madonna bota a Born This Way com a Express Yourself, que foi acusada de cópia, né? Com She's Not Me dela, para fazer um super shade para Lady Gaga. A gente tem a Lady Gaga depois dando uma entrevista falando assim que ela é uma artista completa porque ela toca muitos instrumentos, ela é uma produtora, que a arte dela é muito diferente da Madonna, que não sei o que lá, não sei o que lá, e o povo assim interpreta como uma forma dela falar eu sou melhor que Madonna. Então assim, tudo isso, gente, aconteceu nesses últimos 10 anos, mas uma coisa que a gente não parava para pensar era que ambas se promoviam com isso e ganhavam mais grana à custa da nossa saúde mental, tá? Quantas vezes a gente já não viu brigas de fandom aí que passavam de todos os limites possíveis, entravam briga física e outras coisas, entravam coisas pessoais no meio por causa de discussão de cultura pop, então assim, realmente passava dos limites. E você percebe que quando uma Lady Gaga chega em 2020 e ela dá uma entrevista falando assim que ela foi para uma festa na casa da Madonna com um colar depois do Oscar que era da Tiffany's e o negócio custava basicamente um preço impossível de falar, né? E que ela participou e se divertiu e que abraçou e que bebeu e pintou e bordou, você fica de cara e pensa assim, mas peraí, durante os 10 anos que a gente teve aí, elas não eram inimigas? Elas não eram as pessoas assim que a gente mais acreditavam que brigavam pelo título de nobreza? What's happening? Aconteceu que nós fomos feitos de trouxa. Sim, gente, palhaços, tá? Basicamente por 10 anos. Então, refletindo isso hoje, a gente percebe como que o título de nobreza, fuck off. Em segundo lugar aí, num dos pontos mais discutidos é quem são os artistas de verdade. Uma das coisas que a gente mais vê são pessoas desconhecidas botando a mão no fogo por artistas. E assim, as pessoas vão ao extremo por causa disso. E eu fico meio assim chocado porque eu me encaixo nisso. E com o passar do tempo, o passar que eu fui assim amadurecendo, aprendendo mais sobre a vida, eu comecei a ver que a gente nunca pode botar a mão no fogo por quem a gente não conhece.
A gente bota pela gente, mas nunca por outra pessoa, só porque ela é uma pessoa pública, né? Uma das maiores frustrações que eu tive nos últimos tempos definitivamente foi com o Johnny Depp, que eu via ele nos filmes, eu via ele nos hospitais de câncer, eu via toda aquela pessoa pública muito bem aparentada, muito bem vista, muito bem quista, bater em mulher e depois falar todas aquelas coisas que ele falou na mídia. Eu tinha uma visão totalmente sobre J.K. Rowling, que era aquela pessoa, uau, que fez a fantasia do Harry Potter e afins, super transfóbica. Então, assim, eu fico meio chocado com tudo isso, porque a gente nunca pode botar a mão no fogo pelas outras pessoas. E nos artistas as mesmas coisas. Quantas vezes a gente não viu já aí as pessoas defendendo trabalhos de artistas que eles dizem, ah, mas isso daqui é a pessoa de verdade, é quem ela é de verdade, que não sei o que lá, não sei o que lá. Elas argumentam sempre isso. E quando você vai ver o crédito da produção do trabalho, muitas vezes o trabalho não é escrito nem pelo artista. Entendeu? É uma coisa assim que passa por outra pessoa, chega nele, ele vê que é um discurso que funciona pra ele, ele diz que aquilo é parte dele. Entende? É que nem marca de roupa, que a gente vai numa loja de roupa e a gente fala assim, uau, essa roupa aqui é minha personalidade. Aquela roupa não é sua personalidade. Aquela roupa foi escolhida por outra pessoa para ser a sua personalidade. Então, os artistas fazem as mesmas coisas com a gente e a gente entra naquela narrativa e acredita que aquilo ali são realmente quem eles são. E eu acho que isso é uma coisa que também fode com a saúde mental dos fãs. Terceiro ponto aí, a mídia projeta o que eles querem que nós acreditamos. Super fato, né, gente? Basicamente, na história de todos os aspectos possíveis, sejam do meio político ao meio cultural, a mentira e a manipulação da mídia, ela sempre fez com que as pessoas acreditassem em coisas absurdas, em que elas virassem uma contra as outras por causa de nada, e assim, sempre criando essas discussões para poderem eles cada vez mais ganharem com isso, né? Cansei de falar quantas vezes aqui sobre as acusações do Michael Jackson, que foi inocentado depois 14 vezes pelo júri, e até hoje as pessoas não acreditam, por um simples efeito de backlash da própria mídia ter enfiado na cabeça das pessoas tudo aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito mais cuidado com o que a gente consome, porque isso faz mal demais para quem nós somos como pessoas. Felizmente, a gente tem hoje em dia esse poder na nossa mão de ir lá e procurar a verdade. Só que muita gente lê a verdade e não acredita na verdade, por causa que a mentira é tão bem falada, tão bem feita e tão bem multiplicada que ela acaba se tornando uma verdade. Que nem propaganda nazista, sabe, gente? Multiplica a mentira várias vezes, é fato. Entendeu? Então, assim, a mídia muitas vezes faz isso com as pessoas que consomem cultura pop e a gente fica caladinho, alienado num canto. Em quarto lugar, uma das que eu tenho certeza que o pessoal mais vai se morder aqui, que são as músicas simples super valorizadas. Isso é histórico. A gente tem diversos hits atingindo o topo da Billboard, que são músicas inúteis, entendeu? Mas o pessoal trata aquilo como literalmente um aspecto de cultura que revolucionou todo um sistema de narrativa e faz com que as pessoas literalmente sejam pessoas melhores. E muitas vezes não é nada disso, gente, sabe? Eu pego como exemplo muitas músicas que eu ouvi basicamente toda a minha vida e depois eu paro para refletir, eu falo, gente, o que isso fez como pessoa para mim? Nada. Tipo, é uma música que reflete uma realidade que eu tive em determinado momento da minha vida, mas não funciona a longo prazo. Não é quem eu sou, entende? Aquilo ali é narrado de forma lúdica e a gente entra dentro daquilo e compra aquilo ali como uma verdade absoluta e uau, essa música tá no topo, sou quem eu sou, meu anjo, que não sei o que lá, entendeu? E isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo mesmo, né? E não somente no aspecto de música, em filmes também isso acontece, em discurso político que a gente vê aquela pessoa lá falando, ai, nossa, porque os gays querem ter prioridade, querem ser privilegiados, lambam meu cu cheio de merda porque eu sou um bosta, sabe? Como a gente vê sempre aí nessas políticas da vida, quantas vezes a gente não percebe, gente, que passa dos limites a falta de noção e é super valorizado,
pela mídia e por tudo. Então a gente compra muitas vezes coisas que a gente acredita que é o mundo e na verdade não é nada. Quinto lugar, igualdade em premiações. Esse daqui a gente tem aí o que aconteceu explicitamente, né? Nunca acontece numa premiação igualdade, tá? As premiações, elas valorizam literalmente quem está em alta. Você percebe isso através de todas as premiações de todos os tempos, tá? Vocês veem que hoje em dia, quase nunca, artistas com mais de 30 anos conseguem aparecer em premiações concorrendo a categorias relevantes. Quase nunca. Tem as exceções? Óbvio, tem exceções em todos os lugares. Mas não é a mesma coisa, gente. Quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu com The Weeknd na semana passada, e toda a discussão que aquilo levantou, com que a gente bateu em cima, com que a gente correu atrás para falar e afins, a gente fica chocado como que as pessoas, elas não param para perceber que aquela realidade ali, ela é uma coisa estrutural, entende? Você percebe realmente, tipo, eu fiz um comentário lá no Twitter que eu percebia, tipo, eu falava, tá cheio de negros aqui. Então não foram os negros, desculpa, pessoas pretas, né? Porque não se fala negros, fala pessoas pretas aqui. As pessoas pretas, se tem, então não foi racismo. Não é muito bem assim que funciona. Quando você para pensar e ver a estrutura do negócio na história, não só naquele momento, você percebe realmente que as pessoas negras, nas premiações, elas são sempre em segundo lugar. Elas são sempre categoria R&B. É literalmente o sistema de cores do Peter Griffin, assim que vê a pessoa lá, R&B. Entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda e a gente ainda meio que tenta acreditar nessas premiações como literalmente, assim, locais onde a gente vai encontrar verdade e empatia pelo próximo. Ferro nas bonecas. Sexto lugar, a supervalorização das gerações, né? A gente percebe que uma das coisas que mais acontece é uma supervalorização por um momento de música. E isso é um problema muito, assim, triste, porque as pessoas literalmente, elas tiram o valor das pessoas que fizeram antes o movimento para os que hoje conquistam. É por isso que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, por exemplo, desfazendo de trabalhos icônicos de artistas historicamente consagrados, como Donna Summer, Madonna e afins dentro da cena disco, e supervalorizando, por exemplo, trabalhos atuais como o da Dua Lipa ou do The Weeknd. Tudo que a gente vê hoje ali são coisas que no passado tiveram que ter um movimento muito maior e muito mais difícil de você alcançar numa época onde não existia essa estrutura digital e essa prática forma de consumo que a gente tem hoje, entende? E eu fico triste porque a própria mídia faz esse tipo de efeito. Eles botam numa bolha todos esses pontos e ignoram completamente, literalmente, as coisas que deveriam ser levadas como histórico. Mas, assim, esse ageísmo, essa indiferença que se tem entre as gerações, tá melhorando, né, gente? Essa onda dos feats ajudou bastante aí as pessoas a conseguirem enxergar melhor as gerações antigas e conseguir manter o melhor delas ativos com artistas atuais, né? Enfim, fica a esperança aí para daqui uns 10 anos a gente não ter mais essa divisão tão grande aí com o público das épocas. Em último lugar, uma das que também aqui no canal mais me dão dor de cabeça: opiniões contrárias a charts. Essas famosas, gente, eu vou dizer para vocês, bichas pitchfork, né, que a gente fala, que apenas valorizam o poder e importância de um álbum por causa de charts e afins e não levam em consideração, literalmente, uma estrutura de mercado ou afins. A gente sabe, nem todo mundo tem o conhecimento para isso, então eles vão por onde é mais fácil. Se a crítica deu uma nota boa e falou que é bom, e muitas vezes a gente sabe que não é muito bem assim, né? Quantos álbuns a gente tem aí que tem críticas hiper positivas e hoje em dia são álbuns que ninguém sabe mais o que aconteceu, entende? A que ponto um álbum é considerado bom? E essas coisas das bichas pitchfork, vocês percebem que elas atormentam muito argumentando esse tipo de coisa. E os charts, eles assim, muitas vezes a gente tem que entender que rola uma paiola, rola um incentivo aqui, um incentivo ali, fala, ó, você podia tocar minha música aí
passa a conta, entendeu? Então, gente, isso é uma coisa histórica de acontecer. E essa supervalorização mesmo dos charts também, nos dias atuais principalmente, quando a gente tem acesso, né, para ver a verdade e a gente não quer ver, é dureza. Tá? Sei. O que vocês acham disso daí? Comenta aí. Vai comentando. Tudo aí que eu tô falando, tá? E já puxo pra última opção e acredito a mais cabeluda que a gente falou nesse ano de 2020 aqui no canal, que é a situação das peiolas, né? A gente vê muita gente chegando em determinados locais e afins e o pessoal quer falar de meritocracia. E eu fico tipo, girl, não tem meritocracia aqui, anjo. É jabá. Dinheiro investido. Quando você vê, por exemplo, artistas chegando, né, em playlists do Spotify falando, uau, eu tô na playlist tal, e posta um vídeo lá comemorando, muita gente fala, uau, que legal, conseguiu conquistar isso na carreira. E óbvio, gente, tá numa playlist hoje em dia é algo muito importante, porque o caminho para se chegar numa playlist de forma, vou dizer, orgânica é quase impossível. É impossível, né? Vamos dizer, é impossível. Porque rola um incentivo muito grande. Quantas vezes já não foi exposto esse trambite das famosas playlists aí dentro de diversos fóruns de internet pelo mundo, né? Cara, 300 mil dólares para você botar uma música num top 100. 300 mil dólares. É válido? Óbvio, porque atrai muito público. As pessoas hoje em dia elas não têm o interesse de ir em busca do artista. Elas consomem um montante, né? Que é, como eu disse, é uma coisa rápida de ser consumida. Então você vê essas pessoas chegando em determinados locais, sendo capas de playlists e afins. Cara, tudo isso é fruto de investimento. Tocar em rádio e afins. Então já tá na hora da gente sair dessa bolha de acreditar que você consegue sucesso organicamente. Você não consegue, gente. Entendeu? Não consegue com nada. Tudo você precisa estudar, investir, correr atrás, bater nas portas, suar a camisa, porque são difíceis, gente. As oportunidades são difíceis. São poucas as pessoas que conseguem literalmente, organicamente conseguir um sucesso. Acho que a última pessoa que eu vi que conseguiu organicamente um sucesso foi a Rebecca Black com Friday. It's Friday, Friday, Friday. Última pessoa. Ela ficou milionária, tá? Mas não é uma coisa que acontece todo dia. A maior parte tem um investimento ferrado para isso, né? Enfim. O que vocês acharam desses tópicos que eu citei aqui? Quero saber a opinião de vocês sobre esses assuntos, porque é importante, gente. Como eu disse, discute isso, conhecer o lado de vocês, saber como vocês já estão se entendendo com todos esses pontos aí na música. Comenta que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.